FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Acredita-se que de 6% até 10% dos pacientes que procuram serviço de saúde tenham doenças raras. A maioria dessas doenças raras são genéticas. Determinar a causa de uma doença do ponto de vista genético não só permite eu saber o que causou aquela doença e, com isso, responder vários questionamentos da família e de pacientes, mas também permite eu desenvolver protocolos, orientações e tratamentos específicos baseados nesse conhecimento. E é isso que nós chamamos de medicina de precisão. A gente se identificou mesmo, foi lá no hospital mesmo. Desde o início, quando ela ficou internada, que ela nasceu, já falou que ela tinha microcefalia, né? Só que não era microcefalia mesmo no caso dela. A gente foi em vários médicos com ela, a gente passou em vários médicos, mas nenhum descobriram nada. Só lá mesmo no Hospital das Clínicas, o doutor Alexandre deu o diagnóstico dela pra gente. Que ela tem anemia Fanconi, que se chama. Antes eu estava muito preocupada com ela, mas agora eu me sinto, graças a Deus, aliviada. Eu acho interessante, né? Que apesar de um vidinho de sangue, assim, você descobrir tanta coisa a respeito da vida da pessoa, né? Comecei a trabalhar em 97 com distúrbio de crescimento, com baixa estatura. A avaliação tradicional, baseada em exames laboratoriais, exame clínico, radiográfico, resolve uma parcela pequena das crianças com baixa estatura, ou seja, eu descubro uma causa numa parcela pequena dessas crianças. Como a altura é uma das características humanas que tem maior herdabilidade, ou seja, que influências genéticas têm uma maior importância, e já se sabe de várias doenças genéticas que levam à baixa estatura, foi mais ou menos natural eu me envolver com o estudo genético para tentar explicar a baixa estatura dos meus pacientes. O estudo que eu tenho feito junto à Faculdade de Medicina e com o apoio da FAPESP, ele visa buscar identificar a causa genética de crianças com um distúrbio de crescimento, ou seja, que têm uma baixa estatura grave. Esse estudo, ele na verdade iniciou 20 anos atrás, quando eu comecei minha carreira como pesquisador e a minha atividade como médico endocrinologista, onde a gente desenvolveu um ambulatório para atendimento de crianças com baixa estatura sem causa definida. Então, são crianças que, apesar de toda a investigação laboratorial, hormonal, eu não obtenho uma causa para o seu baixa estatura. Essas crianças, sem diagnóstico, muitas vezes já leva bastante angústia para a família, porque não sabe qual é a causa que a criança não está crescendo. E vários estudos sempre já sugeriam que tinha uma causa genética ou, frequentemente, distúrbios genéticos. Por muitos anos, o estudo baseou-se em um gene candidato. Então, existia um gene que codifica uma proteína no nosso organismo que parecia ser responsável pela baixa estatura, e aí você sequenciava essa proteína num grupo de pacientes suspeitos. Esse resultado gerou várias publicações, conseguimos dar feedback e resultados para várias famílias, mas era muito insatisfatório, porque a taxa de positividade era muito baixa. A partir de uns 7 anos atrás, apareceu uma nova metodologia que é a análise do exoma. Através do exoma, eu consigo sequenciar simultaneamente, ao mesmo tempo, praticamente os 20 mil genes que tem no genoma humano. Ou seja, no código genético de um ser humano, existem 20 e poucos mil genes que codificam as proteínas que formam um ser vivo, um ser humano. E a gente consegue estudar esses 20 mil ao mesmo tempo. O exoma é apenas a análise de uma parte do genoma. O genoma seria todo o nosso código genético, todo o material que está em todos os cromossomos, a sequência de todos os cromossomos. O exoma é apenas 1 a 2% do genoma, que é aquela parte do código genético que codifica como é feitas as proteínas do nosso organismo. No exoma é que, na verdade, reside as principais alterações genéticas
conhecidas e identificadas até o momento. O estudo genético ele não é um estudo de tratamento em si, ele é um estudo de diagnóstico que, às vezes, após eu chegar ao diagnóstico etiológico, ou seja, saber a causa primária, eu consigo mudar o meu tratamento ou direcionar o meu tratamento. Com a nova metodologia, eu permito com um único exame, que é o exoma ou o genoma, no futuro breve, fazer análise de vários genes simultaneamente com uma mesma metodologia. Então eu posso estudar pacientes com diabetes genético, eu posso estudar pacientes com câncer genético, eu posso estudar pacientes com retardo mental de causa genética, tudo na mesma plataforma. A análise do exoma ela é mais simples porque é só 1 ou 2% do genoma, ela é mais rápida e de menor custo. É lógico, o genoma ele é mais completo, ele tem alguns benefícios, mas traz uma dificuldade de análise que ainda não é muito prática para o dia a dia para a maioria das pesquisas. Principalmente o uso do exoma e também do genoma foi aplicado em crianças com quadros sindrômicos, ou seja, quadros complexos associados às vezes com déficit intelectual, malformações, aonde na minha avaliação clínica eu sou incapaz com os exames tradicionais de chegar a um diagnóstico. Já tem vários trabalhos que mostram que nessas crianças, ao invés de eu tentar usar as metodologias habituais de investigação, eu faça o exoma como um dos primeiros exames, eu reduzo o custo por paciente diagnosticado. Como eu consigo diagnosticar mais pacientes, mesmo sendo um exame mais ou menos caro, relativamente caro, eu consigo, com um maior número de diagnósticos, reduzir o custo por paciente investigado diagnosticado. E ao saber desse diagnóstico, eu mudo completamente o meu segmento. Muitas vezes eu posso indicar tratamentos específicos ou exames específicos. Eu posso deixar de fazer exames que eram desnecessários, porque eu não sabia, na verdade, na época, a causa. E eu posso dar um aconselhamento genético e diagnosticar nas famílias, às vezes, outros casos de uma forma mais precoce. A gente foi em vários médicos com ela, a gente passou em vários médicos, mas nenhum descobriram nada. A gente passou no cardio, no mastologia, vários médicos mesmo. Todos os médicos que você imaginar, a gente passaram com ela. A gente ficava preocupada com ela e não sabia por onde correr, o que fazer, porque a gente pagava convênio, mas não dava uma solução para a gente. Aí a primeira consulta ele fez aquele monte de exame nela e conversou bastante com a gente, que seria um pouco assim, porque os exames acho que vai para fora de outro país, né, essas coisas, aí demora um pouquinho para descobrir. A primeira consulta, passando na primeira consulta, ele já pediu os exames. Aí depois ele pediu o exame que esse fosse o DNA, né, que isso foi para fora do país para ser analisado. Aí demorou acho que na faixa de 8 a 9 meses, mais ou menos. Nós começamos a aplicar essa metodologia para tentar descobrir a causa genética dos pacientes que a gente não tinha conseguido chegar ao diagnóstico baseado na nossa experiência clínica e avaliação clínica, assim como descobrir novos genes associados ao fenótipo de distúrbio de crescimento. E identificamos, primeiro, uma taxa de 30% a 40% dos casos que eu era incapaz de chegar ao diagnóstico clinicamente, eu consegui chegar ao diagnóstico usando essa metodologia. Então, apesar de não ter resolvido a totalidade dos casos, eu consegui resolver uma frequência de casos que eu não conseguiria de uma forma tradicional. O segundo ponto é que fomos capazes de identificar novos genes associados ao fenótipo de baixa estatura, alguns genes que davam um fenótipo grave e que nós demonstramos que variantes outras, mutações, alterações genéticas nesses genes poderiam dar quadros mais leves, e novos genes associados a esse fenótipo. Já que o crescimento, em geral, é algo que, quando comprometido, é um sinal de alerta que algo não está normal ou pode estar alguma coisa inadequado para aquela criança, o nosso estudo pode permitir diferenciar, primeiro, aquela criança que é baixa, porém saudável, aquela criança baixa que pode ter alguma outra condição, e, com isso, mudar aspectos da terapêutica e do acompanhamento dessas crianças. Além de ter avançado o nosso aprendizado nisso e formar pessoas para reconhecer e saber lidar com esse conhecimento genético na prática clínica, é lógico que nos deu a oportunidade de participar de estudos que têm uma grande relevância
para a ciência como um todo. Então, tem trabalhos que vão estar moldando o nosso conhecimento e nossa avaliação de como investigar uma criança com distúrbio de crescimento e baseado no nosso conhecimento. Houve um esclarecimento para as famílias e para os pacientes que a gente investigou, apesar de muitos desses resultados não mudarem o tratamento deles, mas permite você ter o que eu falo é virar uma página. Muitas dessas famílias buscam, durante anos, uma resposta. Por que meu filho tem esse quadro de baixa estatura? E, às vezes, a baixa estatura vem associado com um quadro mais complexo, o que a gente chama um quadro sindrômico, com associações com déficit intelectual ou outras malformações. E muitos dos pais se perguntam: por que o meu filho tem esse distúrbio de crescimento? Por que ele tem esse quadro complexo? E a outra pergunta muito comum é: será que eu tenho chance de ter um outro filho com o mesmo quadro? Que é o que a gente chamaria de aconselhamento genético. E sem eu saber a causa final, a causa de etiologia, era muito difícil responder essas perguntas. Através do nosso estudo, nós conseguimos muitas vezes obter, numa parcela significativa dos casos, obter a etiologia, a causa genética desse distúrbio de crescimento e desses distúrbios mais complexos, e com isso dar essa resposta a essas famílias. Seu filho tem um distúrbio de crescimento porque tem uma alteração genética desta forma. Baseado nesse conhecimento, eu consigo falar a chance de recorrência na família ou a possibilidade remota de recorrência na família. Em alguns dos casos, também o nosso achado genético modificou a forma que eu iria tratar aquela criança ou seguir. Então, alguns resultados apontam que, para aquela criança, talvez um tratamento específico seja melhor ou exames específicos para prevenção de complicações associadas àquela alteração genética seja interessante. O primeiro uso que eu tive com Exoma foi há uns 6 anos atrás. E naquela época a gente já conseguiu identificar pacientes com genes novos, que nós estamos agora desenvolvendo os estudos, e algumas causas genéticas. Isso motivou a gente criar um projeto que a gente chama projeto temático, que é um projeto da FAPESP maior, aonde envolvia análise de exoma em pacientes com distúrbios da puberdade, pacientes com deficiência de hormônio de crescimento e para crianças com baixa estatura sindrômica e não sindrômica de causa não conhecida. E isso gerou não só publicações, mas conhecimentos que estão melhorando o nosso estudo para atingir uma medicina mais precisa. Olha essa foto. Esse dia foi legal. Ela tem um tipo de anemia que a criança não se desenvolve direito, demora para falar, para andar, para tudo. No começo, eles falaram para mim que ela não ia andar, não ia falar. Daí eu encontrei esse médico, né, que graças a Deus, que descobriu e deu um diagnóstico pra gente. Através dela, ele descobriu que eu tive um câncer de mama. Graças a Deus, ele descobriu a tempo, eu fui curada, né, e tô aqui. Eu não sabia que existia esses processos no Brasil, né? Mas achei muito interessante, muito bom, assim, até pra população, né? Eu acho assim, porque a gente não tem, como a gente não tem muito recurso, e a gente encontrar um hospital como esse, evoluindo, né, com essas pesquisas, que geralmente essas pesquisas ocorrem pelos outros países de fora, né? Nem sei o que dizer, porque eu me surpreendi com essas pesquisas. Para mim é uma alegria imensa, né? Que a criança que os médicos falaram que ia ficar de cama, não ia andar, não ia falar, não ia fazer nada. Hoje em dia está fazendo tudo isso que os médicos falaram que não ia fazendo. É uma alegria imensa chegar à tarde assim, no serviço, assim, um pouco cansado, e ver ela correndo, me abraçando, me beijando, chamando papai. É uma alegria imensa. O que nós fazemos de trabalho é uma coisa que me remete um pouco a uma lembrança que a minha avó me falava. Minha avó falava, aquela medicação funciona assim para mim, não é igual para todo mundo. Esse conhecimento que nós temos desenvolvido vai permitir fazer tratamentos mais precisos para todos os pacientes.